neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Sinto que vivo no Senhor e veio me salvar por sua lei, por seu amor, desejo sempre guardar. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus pela fé em mim produz perfeição. Sinto que vivo no Senhor e sempre viverei por seu poder consolador, em Deus permanecerei. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus pela fé em mim produz perfeição. Pai Celestial, estamos agora aproximando-nos do grande e poderoso trono de Deus, como seres mortais, em um corpo natural, ainda nossas vozes falando palavras que estão vindo até este grande trono, em algum lugar na outra dimensão, onde Deus está sentado. Porque Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai no meu nome, eu farei. E Ele nos pediu para não duvidarmos, mas quando orarmos, crermos que receberemos o que pedimos, e aquilo nos será dado,
disse, poderia dizer a esta montanha: mova-te, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que você disse irá acontecer, e você terá o que você disse. Pai, nós sabemos que isto é tão real. Nós observamos isto dia a dia, e não há nenhuma falha em tua palavra. É porque não podemos estar no lugar. Às vezes nossa fé não nos move até lá em cima. Nós nos agitamos e duvidamos. Mas neste instante, nós estamos tentando a vir, Senhor, com uma nova esperança, renovando a nossa fé, segurando na linha da vida de Cristo e em sua promessa. E estamos entrando na presença de Deus através do nome de Jesus. Senhor, tenho certeza de que Tu sabes e conheces todos os pedidos que estão sendo feitos nesse instante. Eu oro que Tu concedas cada pedido nesse instante. Olhe para eles, Senhor, e responda seus pedidos, do mais novo ao mais velho, do menor pedido ao maior pedido. E eu oro e Te agradeço por nos ter dado bom descanso em nossos corpos e pelo conhecimento que temos de Tua palavra e do entendimento que temos do Espírito, e constantemente orando para que Tu nos dês maior entendimento, para que então não possamos ser presunçosos, pessoas humildes, em ordem para que o Espírito Santo possa ser capaz de nos usar para o cumprimento da palavra de Deus e para nos colocar no lugar onde nós devemos estar nesta hora, pois nós devemos estar no lugar correto para isto acontecer. E nós desejamos estar, Senhor, se é uma dona de casa, atrás da mesa, se é para um trabalhador de uma fábrica com uma chave inglesa em sua mão, e o testemunho, se é para o ministro no púlpito, ou para o diácono ou cooperador, ou para a criança na escola, para os jovens no debate na aula, o que for, Senhor, deixa-nos estar lá na hora certa, pois sabemos que Tu nos tens prometido isto, e isto vai acontecer porque assim o disseste, Tu, e porque é a nossa fé que está edificada lá. Agora, ajude-me, Senhor, nesse instante, a falar a Tua palavra, a palavra que nos santifica. E santifica-nos agora, Senhor, tire nossos pecados e transgressões, e que aqui não haja, nesse instante, nenhuma pessoa perdida, que todos possam estar prontos para estar naquele grande círculo quando nós nos encontrarmos do outro lado. Quando a chamada for feita, que eu possa ouvir nome por nome presente. Isto é o que estamos procurando, Senhor. E o velho lá será jovem para sempre, transformados num só momento, e imortais ficarão de pé em sua semelhança, o sol e as estrelas para brilharem, como disse Daniel, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas nós ouvimos o que Tu disseste ao profeta:
Tu, porém, vai até o fim, Daniel, porque repousarás e estarás à tua sorte no fim dos dias. Ó Deus, deixe-nos ser contados dignos através do sangue de Jesus. Não reclamamos um mérito próprio, mas através de seus méritos, faça-nos ser dignos de colocar de pé naquele dia, enquanto confessamos nossos erros e desejando ficar de pé em sua justiça, com o grande profeta Daniel e todos aqueles que se levantarão quando as recompensas forem dadas. Até lá, Senhor, faça-nos instrumentos em suas mãos. Faça de nossos ouvidos instrumentos nesse instante para ouvir a Tua palavra. Faça de meus lábios instrumentos para falar isto, pois pedimos isto no nome de Jesus, e que nós possamos compreender a vontade de Deus. Amém. Muito bem, ouvintes, aqui estamos com mais uma mensagem do profeta de Deus para esta era. Contagem regressiva. Esta foi a oração que ele fez antes de pregar a mensagem cujo título é Contagem Regressiva. É uma mensagem profética e evangelística. A profecia sempre alerta. E evangelismo é justamente isto, é alertar, chamar a atenção para as coisas de Deus, dar boas novas, falar de acontecimentos escriturísticos que estão se cumprindo agora e que se cumprirão dentro em breve. E um dos acontecimentos mais gloriosos está neste aqui. É vos falar que Malaquias 4, 5 e 6 tem se cumprido. E nós estamos anunciando a sua mensagem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11. As coisas não foram feitas de coisas que são aparentes. Vocês notaram isto? Aqui está um assunto muito importante para nós tomarmos o natural como um tipo do espiritual. Porque as coisas não foram feitas de coisas que são aparentes. Coisas que foram feitas de coisas não aparentes. É o natural. Eu tenho aprendido através de todos estes anos que todas as coisas naturais são tipos das coisas espirituais. Isto é, são tipos das coisas que não se veem. Tudo que está no natural. Agora, somente recordem que quando você vê qualquer coisa no natural, aquilo está tipificando uma coisa espiritual. Todas as coisas são feitas de coisas não aparentes. Então, o natural tem refletido o espiritual. Nós vamos dar um exemplo. A coisa híbrida. Você sabe que nós estamos comendo híbridos, desde os vegetais até mesmo os animais. Tudo hoje é híbrido. Isto quer dizer, é cruzado, é misturado.
E resultado, os homens têm ganhado portes femininos e as mulheres têm adquirido portes masculinos. Isto está provado cientificamente, que esse cruzamento de alimentos e coisas assim causam justamente esta mistura, esta hibridação, esse hibridismo que estamos assistindo, vendo nestes dias. Agora, ouvintes, se você olha o mundo por um prisma natural, você se põe a murmurar o dia todo. Se você é uma pessoa que gosta do que é correto. Mas se você olha o mundo por um prisma espiritual, você deixará de murmurar, porque cada motorista que infringe a lei de trânsito dentro da cidade, você for lutar com ele mesmo de longe, em pensamento, você passa o dia todo se matando, não é verdade? Pelo estado da mulher, pelo estado do homem. Então, o que acontece? Prestemos bem atenção, porque aqui está a grande bênção do momento. Se você olha o mundo pelo prisma espiritual, você verá que estamos vivendo a era mais gloriosa para aqueles que estão sob a promessa de Deus. Estamos vivendo justamente o dia que os profetas suspiraram por ele, desejaram-no de coração. Isto porque estamos vivendo uma época em que o mundo está vivendo toda a plenitude da iniquidade. O mundo está vivendo toda a plenitude da injustiça. O mundo está vivendo toda a plenitude da imoralidade. O mundo está vivendo a plenitude dos vícios, da violência. E o mundo está vivendo a plenitude, o enchimento total do hibridismo religioso. Essa mistura que estão fazendo. Isso se trata justamente de uma unidade híbrida, porque nenhum abre mão do seu credo, do seu dogma, de sua natureza tradicional. Apenas estão fazendo uma coxa de retalhos e dizem que isto é uma unidade. Então, nós devemos olhar o mundo pelo prisma espiritual, se é que somos espirituais. Agora, São Paulo disse que o homem natural não entende as coisas espirituais. E ele vive simplesmente pelas coisas naturais. Ele dá sua vida pelas coisas naturais. Os pais entesouram para os filhos. Não é certo? O homem natural dá sua vida pelas coisas naturais, porque onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Mas quando você pode ver e olhar as coisas pelo prisma espiritual, então o que acontece? Onde está o seu tesouro, está também seu coração. Você está vendo que todo natural está anunciando, é um sinal perfeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Isto não é verdade? Quantos são cristãos? Quantos têm o Espírito Santo? E que podem dizer amém ao que estamos dizendo, ao que estamos reconhecendo à luz da palavra. Ora, um cristão abre sua porta de manhã e logo ele vê o sinal da volta de Cristo. O natural está tipificando, o natural está mostrando, a mulher mostrando o estado da igreja. Vejam que está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. Você vai encontrar que a era de Laodiceia, que é a nossa era, é rica
Ela diz que é rica, é abastada, ela diz que tem tudo, mas o Senhor Jesus Cristo diz em Apocalipse 3, verso 17, que era mais pobre, cega e nua. Ora, e nua. Então você veja o estado da mulher. Compare com as Escrituras. A mulher na Bíblia Sagrada representa a igreja. Então, Jesus Cristo está dizendo que a igreja de Laodiceia está nua. E veja a mulher da igreja de Laodiceia como está. O natural, mostrando o estado espiritual da igreja. Agora você quer ver como está o caráter do homem? Olhe para a sua mulher. A mulher reflete o caráter do homem. A mulher reflete o estado da igreja. Oh, ela tem um lugar muito importante nas Escrituras e ela é um tipo perfeito nas Escrituras. Que valor tem uma mulher aos olhos de Deus, a ponto de tomá-la como um tipo para tão grande coisa? O homem representando a palavra e a mulher representando a igreja. Isso no natural, para você poder ver com olhos espirituais onde você está, onde nós estamos, a que hora estamos vivendo à luz das profecias. Basta você olhar o estado da mulher. Você vai fazer um apanhado das Escrituras e ver se estou vos advertindo pelo Espírito Santo ou não. Basta você olhar o estado da mulher e você poderá identificar perfeitamente a hora em que estamos vivendo. O que se espera mais? Você vai ver o estado de Sodoma. Como estavam as mulheres de Sodoma? Elas se tornaram tão baratas que Ló chegou a oferecer 2 moças virgens para aqueles moços e eles não quiseram. Eles preferiram homens. E elas têm ficado tão baratas, tão oferecidas, a oferta tem sido maior do que a procura, a ponto dos homens se inflamarem com homens. Foi o mesmo que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Agora, eu não estou usando termos que não sejam escriturísticos, bíblicos. Vocês querem ver isto? Leiam Romanos capítulo 1 e veja se não é. Veja a profecia de São Paulo sobre os dias em que estamos vivendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então você está vendo que o natural mostra aquilo que é espiritual. O natural mostra o que é invisível no homem. A sua apresentação natural, suas atitudes, sua conduta, mostra aquilo que é invisível nele. O estado de sua natureza, de sua alma, é mostrado através de seu corpo. O estado da natureza, da alma de uma mulher, é refletido através de seu corpo, que é o natural. Então, pelo natural, você vê o espiritual daquela pessoa. Diga à pessoa com quem você anda, a qualidade de música que você ouve, a maneira que você se porta, as literaturas que você gosta de ler, e eu direi a qualidade de espírito, de alma que você tem. Poderei dizer com certeza qual a natureza de sua alma. Agora você está amando a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Isto está refletindo o quê? Está demonstrando o quê? Esse natural. Está demonstrando que o espiritual que está em você é de Deus. Deus te abençoe neste caminho glorioso para a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Eu andava neste mundo sem paz e sem luz. Meu caminho era escuro, difícil de andar. Só tristeza e amargor estavam em mim. Mas Jesus chegou e logo deixou-me feliz. Hoje sou feliz.
sei, mas que tem como destino eterno viver. Isto é que me faz cantar e a Ele servir. Pois Jesus chegou e logo deixou-me feliz. Hoje sou feliz, hoje sou feliz. Mas eu encontrei, pois Jesus achei, hoje sou feliz. Hoje sou feliz, hoje sou feliz. Mas eu encontrei, pois Jesus achei, hoje sou feliz. E verei o sangue e passarei de vós. Que tempo, que grande privilégio é conhecer que a gente traz por dentro o passe. É mais uma declaração do profeta de Deus para esta era, ouvintes amados. Em mais uma de suas mensagens, o sinal. É uma mensagem que ele pregou em 1963, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos. O sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo, capítulo 12, verso 12 e 13. Vamos, reverentemente, e com toda seriedade, estudarmos a palavra de Deus, conforme Ele nos-la entregou através do seu profeta, na mensagem O Sinal. Que o Senhor abençoe esta sua santa palavra em nossos corações. Desta porção quero tomar o texto para hoje, uma só palavrinha, de 5 letras, sinal. Agora, eu tenho que vos falar somente aquilo que Deus tem proposto para mim vos falar. Não estamos aqui para transmitirmos um pensamento próprio. Tratemos, pois, de concentrar nossas mentes em tudo o que dizemos, para que então, se há algo que o Senhor quer que você saiba, que ele seja dado. Então, o ouvinte, trate de concentrar sua mente, isto é, dedicar atenção, reverência, interesse. Atente diligentemente para o que você está ouvindo, para que assim você possa receber algo que o Senhor quer que você saiba, algo que o Senhor quer que lhe seja dado nesse instante. Porque nós não estamos aqui com outro propósito, a não ser com este propósito, para ouvir a palavra vindo a nós. Desejamos a palavra que procede de Deus, porque somente a palavra permanecerá. É a única coisa útil. O único que nos pode ajudar é a palavra de Deus. Além do mais,
Somos uma gente moribunda. Todo ser humano está em rumo à eternidade. E temos este tempo de vida para decidir por qual das duas estradas vamos viajar. Você está compreendendo, ouvinte? Você está atinando para isso? Somos uma gente moribunda. Todo ser humano está em rumo à eternidade. E temos este tempo de vida para decidir por qual das duas estradas vamos viajar. Jesus apresentou duas estradas, uma larga e espaçosa, uma porta larga, bem espaçosa, com doutrinas fáceis, mundanas, o mundo dentro da igreja, mas conduz ao inferno. E a outra porta estreita, caminho espinhoso, que conduz à vida eterna. Então, esse tempo que temos aqui é para decidirmos por qual das duas estradas vamos viajar. Pela estrada que você está viajando, você conhecerá o seu destino, o seu fim. Assim tratou Deus com Adão e Eva, e assim trata conosco também. Devemos recordar-nos disto, seja o que for que façamos, e não importa quão prósperos cheguemos a ser nesta vida. Não. Mesmo o quanto sejamos abençoados por Deus, isso não importa. Deus abençoou até o próprio Balaão. E ele derrama chuva, dons sobre justos e injustos. E não importa o quanto sejamos prósperos, quantos testemunhos tenhamos para dar ao povo para provar que Deus está conosco. Isso não importa. Sem Cristo, perdemos completamente tudo. Sem Cristo quer dizer sem a palavra, para o dia, para o momento em que estamos vivendo. Se Ele é o tudo, então seríamos uma gente muito nécia em não aceitá-lo. Isto é verdade? Ele é a palavra. E esta palavra é o tudo para o cristão. E nós seríamos muito nécios em não aceitá-la. Não há loucura maior do que rejeitar a mensagem do dia. Isso é ser nécio. Às vezes pode ser virgem, mas é virgem nécia. E não somente aceitá-lo, mas também preservá-lo e estimá-lo e obedecê-lo, porque é algo de suma importância. Porque aceitar a palavra, a mensagem, é um passo muito importante. Mas conservá-la, estimá-la, viver por ela, obedecê-la, é o que é de suma importância. Depois que você obtém isto, não vá colocar isto sobre a mesa. Não vá colocar a palavra, a mensagem, o sinal de Deus sobre sua mesa, na estante apenas, na prateleira. É algo que deve ser posto em operação na sua vida. Seria como ir ao médico para obter remédio, logo armazenar esse medicamento, ou guardar aquela receita, e dizendo, aqui estou com uma receita muito boa. Aqui estou com uma receita de tal e tal grande médico, especialista nisto ou naquilo, famoso em todo mundo. Aqui eu tenho uma receita dele. Mas essa receita tem um valor potencial. É se você aviá-la e, mais do que isso, tomar o remédio conforme ele foi prescrito. Isto é certo? Você pega a Bíblia e diz, eu tenho aqui a Bíblia Sagrada. Você pega a mensagem e diz, eu tenho tal mensagem. E se garba, às vezes, até de ter
algumas mensagens que outros não tenham, no nosso caso, por exemplo. Isso está muito bem, mas quando isto não fica apenas no intelecto, isto quando não fica apenas nas mãos, nos sentidos do corpo, ou mesmo no sentido do espírito, que ocupa a mente, sentimentos, emoções, sensações, isto não provam definitivamente que estamos mesmo na palavra e que essa palavra tem descido ao mais profundo do nosso ser. Ainda não. Agora, se você vai obter o remédio, tome-o. Se você tem algo mal e este medicamento é para aliviar-lhe, então tome o que o médico lhe dá. E somente na maneira que ele indicou que fosse tomado. Porque às vezes somente uns quantos minutos de diferença pode causar uma grande mudança no resultado. Você sabia disto? Sim. Ele disse para você tomar esse antibiótico de 8 em 8 horas. Mas você deixa passar para 10 horas. Você não vai obter o resultado esperado. A mensagem tem o seu dia e sua hora também. Hoje tem se cumprido estas escrituras, disse Jesus lá na sinagoga. E qual é a escritura que está se cumprindo neste momento? Vocês sempre devem lembrar disso, que o mundo religioso aceita passado de hora, por isso não dá resultado mais. Depois que Lutero pregou a justificação pela fé, aí os católicos aceitaram a justificação pela fé. Hoje eles creem na justificação pela fé. Mas depois de passada a era, depois que Wesley pregou a santificação, então, resultado, o maná caía hoje, mas amanhã ele estava podre. Você está compreendendo tudo o que eu estou dizendo. Você não pode ficar nisso. Você tem que vir para a mensagem do dia e tomá-la na hora certa, porque ela é a receita de Deus. Ela é o remédio do instante. E como sabemos se esta situação hoje, um só minuto em sua decisão, pode determinar seu destino eterno? Tome este remédio, exatamente como ele o dá. Creia em toda a palavra de Deus. Se você é mulher, comece a analisar as Escrituras endereçadas a uma mulher. Os lares começam a ver os casais. Vejam em Efésios, capítulo 5. Vejam a conduta do casal. Veja em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, a receita para você, mulher. 1 Pedro, capítulo 3, está a receita do grande médico. Para você, para os homens, para as mulheres. Aí está toda a receita de Pedro para o seu batismo. Você já cumpriu? Aquele sim é o doutor Pedro. É o grande doutor Pedro. Ele tirou a chave do reino dos céus e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse batismo é para todos quantos Deus chamasse, não era só para os judeus, não, crer em Jesus. Pedro disse que era para todos quantos Deus chamasse. Atos 2, 38 em diante está a receita. Essa é a forma da beleza da mulher cristã. Esse é o cosmético que ela deve usar. É uma porção de cada escritura dessa, formando o corpo de Cristo em seu verdadeiro caráter, com o sinal de Deus em sua vida. Sim, aí está uma receita de Pedro. Aí está a receita de Paulo para o seu batismo. E talvez um minuto em sua vida pode determinar o seu destino. Tome o remédio exatamente como ele tem receitado. É como está escrito. Não mande ninguém interpretar. Obedeça a palavra de Deus como ela está escrita. Você já viu nas Escrituras Elias para nós? Não, você nunca viu e nem vai ver.
A menos que o Espírito Santo te mostre. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Elias convertendo o coração dos pais aos filhos. Este João Batista, apontando para a graça, que era Cristo. E logo Elias, o mesmo Elias, convertendo os corações dos filhos aos pais. É essa a mensagem agora. Convertendo os nossos corações à fé apostólica. Sim, amados, este é o remédio apontado por Deus através de seu profeta. Agora você tem que obter essa receita. Essa receita está sendo dada oralmente, quer dizer, verbalmente. Mas você pode obtê-la escrita. Ela está em sua Bíblia Sagrada. Vamos repetir? Essa receita, se você não aviá-la, você vai perecer. E essa receita está em sua Bíblia Sagrada. Atos 2:38, em obediência a Mateus 28:19. Você não encontra testemunho na Bíblia nem na história, até 325 anos depois de Cristo, para um batismo só nos títulos, sem usar o nome. Você não encontra testemunho. Então esta é a receita de Pedro, esta é a receita de Paulo, esta é a receita dos apóstolos, esta é a receita do Espírito Santo, portanto. O que causou a receita de Pedro na igreja? O que resultou a receita de Paulo na igreja? Resultou uma igreja que tinha substância cristã, que tinha constituição cristã, tinha constituição espiritual. Uma igreja que podia ver ressurreição de mortos. Uma igreja que podia ver um irmão morrer sacrificado e ela se aproximar mais de Deus ao invés de se desanimar, de duvidar. O que essa receita dos apóstolos causa na igreja é um povo forte. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Ah, que povo forte! O povo forte que estamos vendo hoje, forte em política, forte em catedrais, em torres, forte em prosperidade material. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Onde está esse povo forte? Isso é uma receita apostólica. De fato, os pentecostais, a era pentecostal entrou no Brasil, ali por volta de 1910, sob um poder tremendo da palavra. E as denominações classificavam os pentecostais de hereges, de bodes e outros termos baixos. Mas hoje estamos todos de mãos dadas. Vamos pensar um pouquinho. Foram elas que vieram ao nosso nível ou nós que chegamos ao nível delas? Onde está a receita do instante que promove de fato um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer? Pense um pouquinho, meu ouvinte, a que hora estamos vivendo, o momento da era moribunda. Todo ser humano está rumo à eternidade, individualmente, e por que não falarmos coletivamente? E esse restinho de tempo que temos aqui é simplesmente para decidirmos por qual das duas estradas devemos viajar. Nenhum israelita podia titubear. Ele tinha que fazer o que o profeta disse. Caso contrário, a morte entraria no seu lar, porquanto ela estava rondando. A morte está rondando as casas. A morte está rondando as mulheres. A morte está rondando os homens. A morte está rondando as crianças. E aquele primogênito dizia: ó papai, o senhor tem certeza que o senhor expôs mesmo o sinal, passou sangue lá na porta? Ele dizia: sim, meu filho. Papai expôs o sinal, matou o cordeiro, pode dormir tranquilo.
Mas existe uma história de um menino daquele que disse: papai, eu não consigo dormir. O senhor passou sangue mesmo? O pai disse: meu filho, sim. Ele disse: papai, me mostre lá. Vamos lá para me ver. E o pai foi com o filho. Chegando lá, o pai houvera esquecido. Ele pensou que passou o sangue, mas não tinha passado. Então, urgentemente, passou o sangue. Ô, meu filho, fale para o seu papai. Examine a Bíblia, papai. Vê em que caminho nós estamos sendo criados. Aquele menino ia morrer se ele não insistisse com o pai. Oh, que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a cada um de nós. Sob esta graça tremenda do sangue de Jesus Cristo, pelo envio do Espírito Santo aos nossos corações, para obedecermos a sua palavra. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus amou-me, Jesus salvou.